Tá, então vamos começar. Quais motivos que te levam a ter um próprio negócio? Por que você vai abrir uma empresa e ter um próprio negócio? Então, tem algumas vantagens que te proporcionam, né, em ter uma própria empresa, em abrir uma empresa. Então, algumas dessas vantagens são que a partir do momento que você abre a sua empresa, você pode ter controle do seu próprio destino, né? Então você tem o controle do que você vai fazer dentro da empresa, de como você vai fazer, você tem a oportunidade de você colocar as suas ideias em prática. Então é uma possibilidade que ter o próprio negócio te traz, tá? Então você pode escolher as pessoas com quem você vai trabalhar, né? Quando você é dono do seu próprio negócio, você vai escolher os seus funcionários, os seus colaboradores, você vai escolher as pessoas com quem você vai trabalhar na sua empresa. Então essa é uma vantagem também de você ter o próprio negócio, tá? Você pode também fazer fazer o que você gosta, colocar as suas ideias em prática, né? É uma possibilidade também. Muitas vezes, quando você trabalha em outro local, quando você trabalha ou de carteira assinada em outra empresa, você não tem a oportunidade de você colocar as suas ideias em prática, de você dar ideias, dar opiniões, né? E conseguir mudar algumas coisas. E já você tendo o seu próprio negócio, você tem essa oportunidade. Então, você consegue fazer tudo o que você quer fazer dentro da sua empresa. Você pode também conseguir mais agilidade, você pode aumentar o seu network, né? A partir do momento que você abre uma empresa, você começa a se relacionar com outras pessoas da área, você começa a se relacionar com outras pessoas que vêm até a sua empresa, seja para comprar um produto que você venda ou realizar um serviço que você preste, né? Então, a partir desse momento, você começa a criar todo esse network, seja com, por exemplo, com pessoas que vão fornecer seus produtos, né, para você realizar seu procedimento, vão fornecer a mercadoria para você vender. No nosso caso de extensionista de cílios, nós vamos trabalhar muito com fornecedores de cílios, fornecedores de adesivo, de pinça, de materiais, tudo que nós precisamos para realizar a extensão de cílios. Então, no nosso caso, nós vamos trabalhar com fornecedores. E aí que começa o nosso network. Começa com os fornecedores, a partir daí vai com os funcionários, né, com os colaboradores da empresa, depois vai com as clientes, com quem vem realizar a extensão de cílios no seu estabelecimento. Então, a partir desse momento, você cria um amplo network com várias pessoas, né? Então, você consegue aumentar esse network quando você tem o seu próprio negócio também. O que você pode também? Você tem a liberdade para fazer suas coisas, você pode se autorrealizar, né, realizar os seus sonhos, trabalhando, né, tendo o seu próprio negócio. Então você tem essa possibilidade também de realizar os seus sonhos. Às vezes você trabalhando de carteira assinada, você trabalhando em outro local, você não consegue fazer isso, né? Porque às vezes no local que você está, ele acaba te limitando a realizar muitas coisas. E quando você tem o seu próprio negócio, uma das oportunidades é você conseguir realizar os seus sonhos. Então, ter o próprio negócio te possibilita isso também, tá? Então, você tem essa possibilidade de realizar os seus sonhos. Você pode fazer as coisas acontecerem mesmo, do seu jeito, colocando em prática. Você consegue ter a sua independência. Quando eu falo independência, eu falo de independência de tempo e eu falo de independência financeira. Quando você abre o seu próprio negócio, no início você não vai ter nenhum dos dois, tá? Vou ser bem clara com vocês. Você não vai ter independência financeira, você não vai ter independência de tempo. Mas a partir do momento que você coloca a sua empresa para crescer mesmo, que você consegue gerir a sua empresa, consegue fazer com que ela cresça, no futuro você consegue ter os dois, entendeu? Então você planta hoje para você colher lá no futuro. Então você começa sem ter essa independência financeira, sem ter essa independência de tempo, mas no futuro você vai colher um fruto muito melhor. Você vai colher esse fruto de você ter a sua independência financeira. Você vai colher o fruto de você ter a sua independência de tempo. Então, o próprio negócio, ele te possibilita isso no futuro, tá? Então, não vai pensando que você vai abrir o próprio negócio e você vai ter tudo isso de cara. Não é assim que funciona. Mas no futuro você vai ter muitos benefícios que o próprio negócio te possibilita. Então, você pode também ter essa liberdade, você pode ter
autonomia para você decidir o que você quiser dentro da sua empresa. Como eu disse, quando você trabalha em outro local, você não tem essa autonomia de você tomar a decisão, de você fazer o que você acha correto. Então, dentro da sua própria empresa, você consegue tomar essa decisão, você consegue colocar a sua opinião e você consegue fazer de acordo com o que você acha mais correto, o que você acha mais certo, né? Então, você tem esse poder de autonomia quando você tem o seu próprio negócio, tá? Então, você pode buscar novos desafios também, colocar as suas ideias em práticas, fazer com que a empresa cresça, tá? Então, quando você tem o seu próprio negócio, isso é possível também. Oi, Andressa. Andressa entrou na live, tudo bem? Um beijo, tá? Então, quando você tem o seu próprio negócio, você tem todas essas possibilidades, tá? Então, a partir do momento que você teve o seu próprio negócio, você viu todas essas possibilidades de conseguir crescer, de conseguir ter independência, de colher todos os frutos que é possível, você tem que primeiro conseguir ver qual que é a empresa que você irá abrir. Quando você está começando, você não vai começar logo de cara com uma empresa grande. Por quê? Porque uma empresa grande, ela te traz muitos gastos, uns gastos maiores, né? E como a gente está iniciando, você não tem como conseguir pagar todos esses gastos e às vezes não é necessário. Por quê? Porque além de você ter um gasto maior, você pode contratar vários funcionários, você tem que contribuir com um valor maior, né? Os impostos em grande. O que você pode fazer? Quando você vai abrir a sua empresa, ela tem vários tipos de empresa. Então, qual que é o primeiro? O primeiro é o MEI, que é o microempreendedor, tá? Então, o microempreendedor, ele pode te possibilitar, né? Ele te possibilita ter uma renda máxima de 81 mil por ano, tá? Ele te possibilita ter 81 mil por ano e te possibilita também ter um funcionário de carteira assinada e um estagiário, tá? Então, quando você está iniciando, você vai começar e você não vai precisar de tantos funcionários assim. Então, uma empresa de MEI já é o suficiente porque ela te traz alguns benefícios, por exemplo. Você consegue contribuir, né? Consegue, por exemplo, se você tiver um acidente, se você engravidar, você consegue ter um suporte que você teria também de carteira assinada, né? Por exemplo, fiquei gestante, consigo pegar minha licença maternidade e receber, entendeu? Então, a empresa MEI, você contribui pouco e você tem algumas vantagens também. Então, é uma forma de você iniciar. Depois tem outras empresas, outras classes, como o MI, que é a microempresa, que tem uma renda mais ou menos por ano de 360 mil e pode ter 9 funcionários. Tem o outro, que é EPP, né, que é empresa de pequeno porte, que já é uma renda bem maior, de 4 milhões, e possibilita ter 99 empregados. Então, você vai se adequando com o que é melhor para você. E quando a gente inicia, o MEI, né, é a opção mais viável que nós temos. Então, a partir desse momento que você escolheu a sua empresa, você vai fazer todo o processo, né, que necessita para você ser uma empresa. Então, você vai registrar, alvará, entre outras coisas. E aí, qual que é a diferença de você ter um próprio negócio e de você trabalhar de carteira assinada? A partir do momento que você começa a avaliar, você vê benefícios, né, pontos positivos e vê pontos negativos. Então, os dois têm os prós e os contras, tá? Tanto você trabalhar com carteira assinada, quanto você ter o próprio negócio, tem sim o lado positivo e o lado negativo. Então, quais que são, né, esses pontos positivos e negativos? Quando você trabalha de carteira assinada, os prós, né, que são os pontos positivos, é que você tem uma renda por mês, né, uma renda fixa. Todo mês você vai ter a certeza que você vai receber aquele valor. Então, você tem essa renda fixa para você pagar suas contas, fazer tudo o que é necessário com esse valor. Então, você tem a sua renda fixa, você tem a estabilidade, porque independente do que acontecer, né, você vai ter o seu salário no final do mês. Então, você tem essa estabilidade também. Você tem um plano de carreira dependendo da empresa, tá? Não são todas as empresas que te possibilitam isso. Então, dependendo da empresa que você está no momento, você não tem esse plano de carreira, então varia muito.
também, né? Varia muito da empresa que você está, no local que você está trabalhando. Então, não é todo lugar que possibilita isso. Muitos lugares você vai fazer sempre a mesma coisa, vai ter sempre a mesma função, não vai ter possibilidade de crescer. Então, em algumas empresas te possibilita esse plano de carreira, mas em outras não. Uma outra coisa que você tem de ponto positivo trabalhando de carteira assinada é que você vai ter experiência, né, naquela profissão, naquela área que você está. Então, você vai adquirir experiência, tá? Então, uma outra coisa também é que você tem os benefícios. Por exemplo, que você vai contribuir com o FGTS, vai ter a aposentadoria, entre outros benefícios que a carteira assinada te possibilita. Quais são os contras de você trabalhar de carteira assinada? Quando você trabalha de carteira assinada, um contra é rigidez no expediente, né? Você vai ter um horário muito cansativo de trabalho, dependendo do emprego que você atua. Você vai ter falta de flexibilidade, né? Então, você não tem flexibilidade de horário, você não tem flexibilidade para nada. Então, a falta de flexibilidade é uma característica muito forte de quem trabalha com carteira assinada, tá? Então, você vai ter falta de crescimento profissional, por exemplo. Igual eu falei, quando você atua em uma empresa que não te possibilita ter um plano de carreira, consequentemente, você não tem crescimento profissional. Você não consegue fazer outra coisa, você não consegue ganhar um salário maior, então você vai ficar sempre fazendo as mesmas coisas, né, ganhando o mesmo salário. E você tem estagnação de salário quando você trabalha de carteira assinada. Seu salário, uma hora ou outra, mesmo tendo plano de carreira ou não tendo, para de crescer. Então, você vai ficar sempre ganhando aquele mesmo valor, tá? Esses são os prós e os contras de quem trabalha com carteira assinada. E quem é dono do próprio negócio? Quais são os prós e os contras, tá? Uma vantagem de quem trabalha com o próprio negócio é que você tem a oportunidade de você ter uma renda variável de acordo com o que você trabalha. Então, quanto mais você trabalha, mais financeiramente melhor você vai estar, né? Você vai ganhar mais. Então, você tem também essa renda variável. Você tem crescimento econômico, né? Então, você tem a possibilidade de crescer cada vez mais, de ganhar cada vez mais. Tudo isso vai depender de você. Você tem a flexibilidade de horário, porque a partir do momento que você é dona do próprio negócio, você consegue ter essa flexibilidade, como eu falei lá no início. Você consegue ter a flexibilidade de tempo, né? Você consegue ter a independência financeira, você consegue ter a independência de tempo. Então, você tem essa flexibilidade de horário também, tá? Então, você pode ganhar mais, né? E, consequentemente, tem também os contras. Quando você é dona do seu próprio negócio, você, consequentemente, tem um pouquinho mais de trabalho, como eu falei no início. Quando você é dona do próprio negócio, você tem mais trabalho no início, você tem um pouquinho menos de independência de tempo, né? Porque no começo é assim, e aí, conforme você vai melhorando, você vai colhendo os frutos. Então, no começo, você tem muito trabalho, né? Então, esse acaba sendo um contra de quem é dona do próprio negócio. Você tem responsabilidades maiores, porque a partir do momento que você é dona do seu próprio negócio, você tem a responsabilidade de tomar as decisões, você tem a responsabilidade de a empresa estar crescendo ou não, então você é responsável por isso, você é a dona da empresa, você tem que correr atrás para fazer essa empresa crescer, para poder conseguir ter maiores benefícios dentro da empresa, conseguir fazer com que ela cresça mesmo. Então, você acaba tendo uma responsabilidade maior também. E você tem que gerenciar muitos processos. Então, isso acaba sendo um contra para algumas pessoas, porque são bastante coisas para você gerenciar. Imagina uma empresa com todos os setores que tem dentro dela e você tendo que gerenciar tudo. Então, acaba sendo um contra para algumas pessoas, mas é algo que acaba se tornando libertador quando você acaba conseguindo delegar funções, certo? Então, o que é preciso, além disso tudo, para você ter uma empresa? Para você ter uma empresa, seja trabalhando com a extensão de cílios, seja trabalhando com outra coisa, né? Vamos focar hoje na extensão de cílios, que é uma área muito promissora. Você precisa ter a mentalidade de empreendedora. E dentro dessa mentalidade de empreendedora envolve várias coisas. A partir do momento que você abre a sua empresa, se você não tiver essa inteligência, esse empreendedorismo mesmo, essa mentalidade de empreendedora, né, você acaba
indo por um caminho que não é muito bom, né? Por isso que muitas pessoas abrem empresa e não têm sucesso, porque acabam não desenvolvendo essa mentalidade de empreendedora que é necessário você ter quando você abre o seu próprio negócio, tá? Então, o que seria uma mentalidade de empreendedora? O que é isso? A mentalidade de empreendedora envolve várias coisas que você precisa ter, né? Se você não tem, você precisa criar a habilidade de ter. Então, o que é bacana? Você não nasce com essa mentalidade, você não nasce empreendedora, mas você pode se desenvolver conforme você for vivendo, aprendendo, errando. Então, você pode desenvolver essa mentalidade também. Então, quando você abre a sua empresa, é necessário ter, tá? E se você não tem, você desenvolve, você começa a buscar para você conseguir melhorar. Então, quando você tem a mentalidade empreendedora, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma visão estratégica, né? A partir do momento que você tem a sua empresa, você precisa ter essa visão, porque as coisas mudam a todo tempo. Então, você precisa ter essa visão e ter a estratégia de mudar a todo tempo também, para você conseguir fazer com que a sua empresa sempre cresça. Então, é muito importante você ter essa visão estratégica quando você se torna uma empreendedora. Você precisa ter disciplina, né? Você precisa ter coragem, persistência, você precisa conhecer a si mesmo. Por quê? Quando você não conhece a si mesmo, como que você vai trabalhar gerindo outras pessoas? Como que você vai fazer isso? Então, você precisa conhecer a si mesmo primeiro, para depois você gerir outras pessoas também. Conseguir conhecer também outras pessoas, né? Então, é muito importante isso. A disciplina também é importante, porque você, a partir do momento que você cria a disciplina de fazer algo sempre, você consegue ter o retorno na frente, você consegue ver o resultado. Então, por isso que você precisa ter disciplina. Disciplina é igual você ir para academia, por exemplo. Se você não tem a disciplina de você ir todos os dias lá para academia, você vai ver o resultado, você vai conseguir emagrecer, você vai conseguir ficar definida, você não vai conseguir, certo? Então, por esse motivo, a disciplina é tão importante, seja ela em qualquer área da sua vida. O que você precisa ter também? Capacidade de decisão, né? Você vai ter que tomar decisões a todo tempo. Então, você precisa desenvolver essa capacidade de tomar decisões a todo momento, né? Como eu disse, todas as coisas acabam mudando o tempo todo, então você precisa ter decisão. Você precisa ter foco, planejamento é muito importante. A partir do momento que você planeja, você consegue criar estratégias para que você alcance as metas que você estabeleceu. Então, essa é uma vantagem que você tem também. Você pode planejar tudo que você vai fazer para você conseguir alcançar o que você planejou para você conseguir ter, né? Então, você precisa estabelecer as suas metas também. A partir do momento que você estabelece metas, você começa a buscar coisas, você começa a planejar estratégias para você alcançar as metas. Uma coisa que é muito importante é você ter também inteligência financeira. A partir do momento que você tem inteligência financeira, você consegue fazer a sua empresa crescer. Muitas vezes é isso que faz com que a sua empresa vá para um caminho não tão bom e vá para um caminho muito bom, né? Ou seja, fracasso e sucesso. Ter uma mentalidade, uma inteligência financeira vai fazer isso dentro da sua empresa. Então, o que você precisa fazer com uma mentalidade de inteligência financeira? Você precisa ter um planejamento, né? Você precisa fazer toda a entrada e saída do seu caixa, né? Porque o que acontece? Às vezes, a cliente vem e realiza a extensão de cílios com você. E aí você pega todo o dinheiro e você gasta tudo, né? E aí você nunca tem dinheiro para você reinvestir, nunca tem dinheiro para comprar material, nunca tem dinheiro para fazer nada, para pagar as contas, e você fica sempre endividada. Então, por esse motivo, uma independência financeira uma inteligência financeira é super importante, né? Você precisa ter essa inteligência, você precisa gerir o que entra e o que sai dentro do seu negócio, da sua empresa. Senão você nunca vai saber quantos que você ganha, você nunca vai saber quantos que você gasta, você nunca vai saber nada disso. Então, como que você faz esse controle, né, de entrada e saída de caixa? Geralmente você pode fazer, para quem está iniciando, vamos lá, um caderninho, por exemplo, funciona para quem está iniciando. Não é a forma mais correta do mundo e mais melhor do mundo para você fazer, mas funciona. Então você pode pegar um caderno, anotar tudo que entra durante o seu dia de trabalho,
anotar tudo que sai e anotar todos os seus gastos, tá? Gastei com qualquer coisa, copo descartável, passagem, comprei material, qualquer coisa que você gastou, você anota. Então, você precisa fazer esse gerenciamento. E tem também programas, né, planilhas que conseguem te proporcionar um planejamento mais organizado, né? Então, você pode fazer a saída de tudo que você gasta, de tudo que você compra, fazer a entrada de tudo que entra de lucro, né, de dinheiro, a cliente fez um procedimento. Então, isso é uma entrada. O dinheiro entrou dentro do meu caixa. Eu gastei comprando uma cola de cílios. Isso é uma saída. O dinheiro saiu de dentro do meu caixa. E aí, você vai calcular também todos os seus gastos fixos, tudo que você tem de gastos para você conseguir fazer esse gerenciamento. Então, a partir do momento que você consegue definir o que é entrada, o que é saída, o que é saldo bruto e o que é saldo líquido, você consegue gerenciar melhor todo o dinheiro da sua empresa, né? O que é saldo bruto e saldo líquido? Saldo bruto é todo o valor que você ganha, tudo que entra dentro da sua empresa é um saldo bruto. Por exemplo, fiz R$6.000 esse mês trabalhando com extensão de cílios. Tudo que entrou deu R$6.000. Então, ele é um saldo bruto, tá? Então, agora eu vou tirar tudo que eu gastei de contas fixas, tudo que eu gastei comprando produto, pagando luz, pagando aluguel, todas as minhas contas fixas, tirar o meu Prolabore, né, que é o meu salário também, né? Você, como empreendedora, dona do seu próprio negócio, tem que ter um salário também. Então, você vai tirar o seu salário e o que sobrar, depois que você pagou tudo, que você tirou o seu salário, é o saldo líquido. Então, esse que vai ser o que vai sobrar, né? Que vai ser o que realmente você ganhou, tá? Que a sua empresa ganhou, que a sua empresa lucrou. Então, o saldo líquido é depois que tudo que você pagou, tudo que você gastou, é o seu saldo líquido, que é o que vai sobrar, tá? Então, você precisa saber fazer todo esse gerenciamento. E a partir do momento que você gerencia tudo isso, você consegue ter um controle financeiro melhor, um controle financeiro maior da sua empresa. Então, a partir do momento que você fez isso, qual que é o próximo passo? É você dividir a empresa de pessoa e jurídica. No caso, você que é dona da empresa, você vai ter o seu Prolabore, que é o seu salário no final do mês, então você é uma pessoa física, certo? E a sua empresa é uma empresa jurídica. Então, você precisa fazer essa divisão. Como que você pode fazer essa divisão? Se você trabalha, por exemplo, tirando o seu salário todo mês, você pode abrir uma conta jurídica, uma conta física, e o que for seu salário, seu Prolabore, você coloca na sua conta física. E o que for da empresa, você coloca na sua conta jurídica, tá? E uma outra forma também de você conseguir dividir, se você, por exemplo, trabalha com porcentagem, é todo dia você tirar a sua porcentagem e guardar, ou se você quiser gastar, né? O controle de quem vai fazer é você. Então, se você também quiser trabalhar dessa forma, gerenciar dessa forma a sua empresa e o seu pessoal, você pode também. Pode tirar por dia e pode tirar também por mês, tá? Então, é uma forma bacana de você dividir a sua empresa de pessoa física. Por quê? É super importante. Às vezes, por exemplo, entra R$200 no dia, e aí você vai lá e compra, sei lá, um sapato, uma bolsa, compra alguma coisa no mercado, ou sai para comer alguma coisa, e você não faz todo esse cálculo do que é realmente o seu saldo líquido, do que realmente é o seu salário, do que realmente é da empresa. E aí é a hora que chega no final do mês e você não vê o seu dinheiro. Você não vê o que entrou, você não sabe quanto que você ganhou, você não sabe nem para onde que foi o seu dinheiro. Então, por isso é super importante você ter essa inteligência financeira, tá? Você fazer esse controle, você fazer esse gerenciamento. Então, depois que você dividiu a empresa, qual que é o próximo passo? Que você dividiu as contas? É estabelecer as suas metas. A partir do momento que você estabeleceu as suas metas, você consegue fazer tudo o que é necessário para você conseguir alcançar essas metas que você estabeleceu. Então, vamos lá. Coloca aí a sua meta, por exemplo. Eu quero ganhar R$5.000 por mês. O que eu preciso fazer para ganhar R$5.000 por mês? Entendeu? Você vai estabelecer a sua meta é ganhar R$5.000. Tá, estabeleci a minha meta. Agora eu vou fazer o meu planejamento. O que eu preciso fazer
para conseguir chegar ao faturamento de 5 mil reais por mês, que é a minha meta, entendeu? Então, planejamento e meta, ele anda junto. Não adianta nada você planejar ganhar 5 mil reais por mês, você estabelecer a meta de ganhar 5 mil reais por mês e você não fazer um planejamento para você conseguir, entendeu? Não adianta nada, você vai ficar sentado lá no sofá esperando os 5 mil reais por mês cair na sua conta no final do mês. Não tem como acontecer isso. Então, por esse motivo, é importante você estabelecer a sua meta e você criar estratégias, criar um planejamento para você conseguir alcançar, tá? Então, por exemplo, eu quero ganhar 5 mil reais por mês. Tá, ok, defini a minha meta, né? Minha meta tá definida. Então, quantos clientes que eu preciso atender para eu conseguir alcançar 5 mil reais por mês? Me entendeu? Então, você vai estabelecer a sua meta diária. Quantos clientes que eu preciso atender por dia para poder chegar a esse faturamento? A minha meta diária é atender, por exemplo, 3 clientes. 3 clientes cobrando R$80. Vai dar R$240 por dia. Então, a minha meta diária é R$240. Eu preciso fazer esse valor, tá? Então, a minha meta semanal, 240 vezes 6 dias trabalhados, vai dar 1.440, tá? Então, minha meta diária é fazer 240, atendendo 3 clientes por dia. A minha meta semanal é fazer 1.440, né, que é atendendo essa quantidade de clientes por dia. E aí eu vou multiplicar 1.440 vezes 4 semanas. Já vai dar 5.760. Então, você viu como que você precisa fazer o seu planejamento, criar as suas estratégias para você conseguir alcançar a sua meta? Então, você criando essa estratégia de atender 3 clientes por dia, cobrando R$80, você já consegue alcançar a sua meta. E aí você tem que fazer o que é necessário fazer para você ter esses clientes por dia. Porque não adianta nada você também planejar ganhar 5 mil reais, fazer a meta de ganhar 5 mil reais e ficar esperando o dinheiro cair na sua conta. Não adianta nada também você criar o seu planejamento, criar as suas estratégias de atender 3 clientes por dia e você ficar esperando os clientes caírem no céu, certo? Então, você vai correr atrás para você conseguir as suas 3 clientes por dia, para você conseguir esse faturamento de 5.760 que você vai ter se você atender 3 clientes por dia, trabalhando 6 dias na semana, cobrando R$80 no seu procedimento, tá? E aí que entra o seu cálculo. 5 mil é o quê? 5 mil não é o seu valor bruto? 5 mil é o seu valor bruto. Então, você vai calcular quantos que você vai ter de gasto para você tirar o seu valor líquido. Então, se, por exemplo, 5 mil não é o que eu estabeleci, eu vou mudar a minha estratégia, tá? Então, se eu coloquei lá que eu ia atender 3 clientes por dia, eu vou aumentar o número de clientes para poder ter um valor bruto maior e conseguir, consequentemente, ter o que eu estabeleci como meta, tá? Por exemplo, coloquei 4 clientes por dia. Vou atender 4 clientes por dia, cobrando R$80. Então, por dia vai dar 320. E daí, eu vou multiplicar 320 por 6 dias, vai dar 1.920. E aí, eu vou multiplicar por 4 semanas, que já vai dar 7.680, cobrando R$80 no procedimento. Você me entendeu? Então, a partir do momento que você estabeleceu uma meta, trace um planejamento para você conseguir alcançar. Se aquele que você tinha planejado antes não estava conseguindo suprir e alcançar a sua meta, muda a estratégia. Muda a estratégia para você conseguir alcançar o que você definiu como meta. Então, isso é importante também quando você se torna dona do seu próprio negócio. Você estabelecer as suas metas, você correr atrás, planejar e conseguir, consequentemente, ver o resultado. Não pode ficar esperando as coisas caírem do céu para você conseguir o que você quer, tá? Então, depois que você estabeleceu suas metas diárias, semanais e mensal, você começa a colocar em prática, tá? E você cria datas também para você conseguir alcançar. Por exemplo, eu quero ganhar 5 mil reais no dia 15. Então, você vai começar a traçar o seu planejamento, a sua estratégia para você alcançar a sua meta no dia 15, certo? Então, é muito importante você fazer isso também. E a partir do momento que você começou, uma coisa muito importante de uma mentalidade de empreendedora é você não ficar se comparando com outros profissionais. Porque o que acontece? Você iniciou. Sempre quando a gente inicia, não é perfeito. Então, a partir do momento que você para de se comparar com outras pessoas, você começa a focar em você. E aí, você começando a focar em você,
você consegue, consequentemente, ter um retorno maior, ter um resultado maior, porque você para de se comparar. Então, isso também é muito importante quando você tem uma mentalidade de empreendedora, tá? Então, você tem que ter essa mentalidade de empreendedora, você tem que ter essa inteligência financeira a partir do momento que você se torna dona do seu próprio negócio, certo? Então, é importante você ter tudo isso para que a sua empresa consiga ter sucesso, para que você consiga ter sucesso. E uma coisa muito importante também, seja, porque eu estou falando muito, né, de gerenciamento financeiro, de mentalidade de empreendedora, e às vezes a pessoa iniciou e ela, por exemplo, ainda não tem a própria empresa, ainda não tem o espaço que ela atende. Então, eu já falei um assunto sobre isso, né, sobre locais de atendimentos, que você pode atender em vários lugares trabalhando com extensão de cílios. E a partir do momento que você, por exemplo, não tem a própria empresa, mas eu atendo a home care, eu atendo na minha própria casa, eu atendo em parcerias com salão ou clínica de estética, a partir do momento que você começou a atender as suas clientes, você é uma empresa. Você tem que se posicionar como uma empresa, entendeu? Por quê? Porque às vezes você pensa assim, eu não tenho minha empresa, eu não tenho meu próprio local, então eu não vou fazer tudo isso. Eu vou esperar ter a minha empresa, eu vou esperar ter o meu local para começar a fazer tudo isso. Então não é assim que funciona. A partir do momento que você começou a trabalhar, atendendo as suas clientes, já começa a colocar tudo isso em prática. Porque você é a sua própria empresa, independente de você ter um local para atender ou independente de você não ter um local para atender, certo? Então, uma coisa que eu fazia muito quando eu iniciei era que eu não me posicionava dessa forma. Eu não me posicionava como empresa, né? Eu gastava, eu tô falando isso porque eu já passei por tudo isso. Eu gastava tudo que eu ganhava, eu não fazia cálculo de nada, então eu nem sabia quantos que eu ganhava e eu fui me desenvolvendo aos poucos, né? Eu tive muita ajuda também de pessoas próximas que tinham uma visão diferente de mim e conseguiram me passar toda essa visão e eu consegui ir melhorando. Então, por exemplo, quando eu atendia no meu quarto, né, que como eu falei nas outras lives, eu já passei por todas essas áreas de atendimento. Já atendi a home care, já atendi na casa da cliente, né, que é a home care, já atendi na minha própria casa por muito tempo, já atendi em parcerias com salão, em clínica de estética e hoje eu tenho meu próprio negócio. Então, já passei pelas 4 fases de atendimento. Então, quando eu iniciei, né, que eu atendia a home care, que eu atendia na minha casa, por exemplo, vou colocar na minha casa. Eu não me posicionava muito como empresa, porque tudo que eu recebia eu gastava, eu não sabia quantos que eu ganhava, né, porque eu tinha meu salário fixo, trabalhando de carteira assinada, então para mim não era tão importante, né, eu não fazia esse cálculo, eu não sabia quantos que eu estava ganhando. E quando eu parei para calcular quantos que eu estava ganhando atendendo na minha casa, eu me dei conta que eu estava ganhando mais do que quando eu trabalhava de carteira assinada. Então, foi por um desses motivos que me fez, né, largar a carteira assinada e abrir o meu próprio negócio. Porque eu percebi que a minha possibilidade de ganhar mais, de crescer profissionalmente, de ter uma independência financeira maior, era muito grande. Era muito diferente de trabalhar de carteira assinada, na qual eu ganhava aquele salário todo mês e eu não tinha possibilidade de crescer financeiramente. Então, eu só comecei a me posicionar como empresa quando eu percebi que eu ia ter muito mais retorno, né? Quando eu percebi que eu estava ganhando mais do que trabalhando na outra estética, na estética de carteira assinada onde eu trabalhava. E uma coisa que uma pessoa me falava sempre, por exemplo, que eu atendia no meu quarto, né? Quando eu iniciei. Então, a pessoa me falava assim, para mim utilizar jaleco, né? Porque na clínica de estética, onde eu trabalhava, eu utilizava jaleco. E aí chegava aqui e eu não queria utilizar jaleco. Por quê? Porque eu achava que não era importante eu me posicionar como profissional, eu me posicionar como dona da minha empresa, porque é uma empresa, certo? Então eu não utilizava jaleco, eu utilizava roupa normal. E aí, a partir do momento que eu percebi que não era assim, que eu mudei essa mentalidade, comecei a ter mentalidade de empreendedora, eu comecei a me posicionar mais também como empreendedora, como empresária. Então, eu comecei a utilizar jaleco, eu comecei a atender as clientes da mesma forma que eu atendia quando eu trabalhava lá na outra estética, eu comecei a me posicionar diferente, eu comecei a somar, né, tudo que eu ganhava. Foi nesse momento que eu vi que eu estava ganhando mais atendendo no meu quarto do que atendendo, trabalhando de carteira assinada. Foi nesse momento que eu calculei que eu percebi essa diferença, que eu percebi que eu estava ganhando mais. Então, olha como é importante você saber quantos que você ganha, você saber como gerenciar tudo isso e você ter uma mentalidade diferente de quando você está trabalhando de carteira assinada. Porque é totalmente diferente você ter uma empresa e você trabalhar de carteira assinada.
tá? Por esse motivo que é importante você ter essa mentalidade, ter esse gerenciamento também para fazer a sua empresa crescer. Então, por esse motivo que você precisa, sim, ter a mentalidade empreendedora. Você precisa ter essa visão estratégica, criar as suas metas, planejamentos e conseguir cada vez mais crescer na área da extensão de cílios com a sua empresa ou sem a sua empresa, né, no caso de quem ainda não vai abrir. Mas mesmo você tendo uma empresa registrada ou não, se posicione como uma empresa, tá? Porque isso faz muita diferença, sim, eu sou prova viva disso. Então, a partir do momento que eu comecei a me posicionar como empresa, até as próprias clientes começaram a falar, né, que gostavam de vir, porque mesmo que eu atendia no meu quarto, elas eram bem tratadas como se elas estivessem indo em uma clínica de estética, como se elas estivessem indo em uma pessoa que tem um local mais planejado. Então, quando eu iniciei, eu recebia muito relato dessa forma das minhas clientes. Tanto quando você passa uma imagem, né, de você como empresa, quanto você gerenciando, você tendo a mentalidade de empresária. Então, isso me possibilitou crescer, né, tendo essa mentalidade empresária, mesmo quando eu atendia no meu quarto, isso me possibilitou crescer e por causa dessa mentalidade, por causa dessa inteligência financeira que eu tenho meu espaço hoje, minha estética hoje, eu consigo cada vez mais estar crescendo. Então, a partir do momento que você desenvolve essa mentalidade de empresária, né, de empreendedora, que você cria essa inteligência financeira, você consegue mudar, transformar a sua vida, porque você consegue ter um controle maior, você consegue criar estratégias e agir diferente para todas as situações que você vai passar, tá? Então, por esse motivo, é muito importante também você ter tudo isso. Então, qual que é o melhor momento para você abrir o seu negócio? O melhor momento é quando você não se sente mais satisfeito trabalhando de carteira assinada, né? O melhor momento é quando você, por exemplo, não se vê mais crescendo profissionalmente naquele local. Quando você está cansada, sabe quando você vai por obrigação trabalhar naquele local de carteira assinada? Quando você faz por obrigação mesmo, entendeu? Porque você precisa do dinheiro, porque você não se sente mais bem. Então, o momento de você abrir o próprio negócio é o momento que você quer transformar a sua vida. Isso possibilita você a crescer profissionalmente. Por quê? Você já parou para pensar que quando você está trabalhando num local, né, de carteira assinada, você trabalha 8 horas por dia. 8 horas por dia trabalhada, das 24 horas que nós temos no dia, ele dá 1/3 do nosso dia de vida, da nossa vida. Então, é importante você trabalhar com alguma coisa que você ame, com alguma coisa que você tenha o pensamento de você querer crescer, que você tenha vontade de estar lá, tá? Então, a partir do momento que você não se sente mais assim, trabalhando no local que você tá, é o momento de você começar a empreender, de você começar a ter a sua própria empresa, de você começar a colocar os seus objetivos, os seus planos em ações, tá? Então, esse é o melhor momento para você abrir o seu próprio negócio. Então, eu vou deixar aberto para as perguntas. Se caso alguém tiver alguma dúvida e eu poder ajudar, pode perguntar, tá bom? Então, como nós vimos, né, os benefícios de você ter um próprio negócio, na minha opinião, muito maior do que se você trabalhar de carteira assinada. Pelo menos eu penso assim, porque a possibilidade de crescer profissionalmente, de evoluir, crescer financeiramente, independência de tempo, conseguir fazer as coisas que você não conseguiria fazer trabalhando de carteira assinada é muito maior. Então, as vantagens é muito maior do que as desvantagens. E, às vezes, a gente fica com medo, né, de iniciar uma coisa nova, de começar uma coisa nova que a gente não tem experiência, ou medo de perder aquela estabilidade que você tinha quando você trabalhava de carteira assinada, e isso você não pode ter, porque você precisa ter coragem para você mudar a sua vida, para você transformar a sua vida. Então, tem uma coisa que fala bem assim, que as coisas não são difíceis de fazê-las, o difícil é nós dispomos a fazê-las. Então, às vezes, quando você fica pensando que a coisa é difícil e você coloca a mão na massa para você fazer, você vê que não era tão difícil assim. Então, a partir desse momento, você tem que investir, ter a coragem de começar. Teve uma pergunta aqui de quanto seria meu salário. O seu salário, ele vai variar de acordo com a quantidade de pessoas que você atender. Então, por esse motivo que eu falei sobre traçar metas, é muito importante isso.
Porque a partir do momento que você traça a sua meta, que você quer ganhar, por exemplo, R$ 5.000 por mês, você vai precisar planejar e criar estratégias para que você alcance esse resultado de R$ 5.000 por mês. Então, a possibilidade de você escolher quantos que você quer ganhar, de você escolher o valor que você vai ter para você gastar na sua vida pessoal, quando você tem o próprio negócio, é muito variável. Você tem a possibilidade de você escolher quantos que você vai ganhar. Só que a responsabilidade de você fazer com que você ganhe aquilo é sua. Não vai ter ninguém para te pagar no final do mês o valor de R$ 5.000, que é o que você quer ganhar. Então você precisa criar as estratégias, os planos, né, para você conseguir alcançar esse faturamento e alcançar esse salário. Então a possibilidade dentro da área da extensão de cílios é muito grande. Você tem a possibilidade de ganhar quantos você quiser. Basta você correr atrás para você conseguir alcançar esse salário que você tanto quer, né? Então, dentro da área da extensão de cílios, tipo, você pode ganhar quantos você quiser, 5, 10, 15 mil reais, só que você vai precisar trabalhar para isso e criar estratégias para que você alcance esse resultado também, certo?